Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 7 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou o Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente começa o Giro de Notícias falando sobre as chuvas intensas que afetaram as cidades de Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os municípios obtiveram reconhecimento federal de situação de emergência. Quem conta pra gente é Lucília Araújo. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu nesse domingo, dia 6, a situação de emergência nas cidades de Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio de Janeiro, afetadas por chuvas intensas. Agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas 3 esferas de governo. A lista dos cursos pode ser acessada no site gov.br/MDR. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Vamos só lembrar aí a importância, desse reconhecimento federal da situação de emergência para os municípios que passam por catástrofes e desastres, Primeiro, logicamente, é o acesso a recursos, O reconhecimento federal permite que o município acesse recursos financeiros e materiais do próprio governo federal para auxiliar nas ações de resposta e recuperação. Isso aí inclui verbas para assistência humanitária, reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada e o restabelecimento dos serviços à população. E também com esse reconhecimento, a agilidade na resposta, o suporte técnico que o próprio governo federal oferece aos municípios, o reconhecimento garante que a população afetada receba a assistência necessária, como abrigo, alimentação, água potável e atendimento médico, e depois de passado o caos, tem a fase da reconstrução. Mas tudo isso só tem apoio do governo federal se houver essa solicitação e o reconhecimento oficial pelo governo federal da situação de emergência nos municípios. O que aconteceu bem aí em Angra dos Reis e Petrópolis. A campanha de vacinação contra a gripe começou hoje. Para 2025, o Ministério da Saúde adquiriu quase 74 milhões de doses, com a meta de vacinar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos. E para marcar o início da campanha, o presidente Lula foi vacinado em Minas Gerais. Mais informações com Estefânia Lima. Começou nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O lançamento ocorreu em Montes Claros, em Minas Gerais, e contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu a dose como forma de incentivo à imunização. A ação é coordenada pelo Ministério da Saúde. Para 2025, o governo federal adquiriu quase 74 milhões de doses da vacina trivalente. O objetivo é vacinar 90% dos grupos prioritários, que somam cerca de 50 milhões de pessoas. A meta total é alcançar mais de 81 milhões de brasileiros. O investimento é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A campanha foi dividida em 2 etapas. No primeiro semestre, a vacina vai ser aplicada nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. No segundo semestre, a imunização ocorre na região Norte, durante o chamado Inverno Amazônico. A vacina protege contra o vírus H1N1, H3N2 e tipo B.
Ela é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e mortes por gripe. A aplicação é segura e pode ser combinada com outras vacinas do calendário nacional. É contraindicada apenas para menores de 6 meses e pessoas com histórico de reação grave anterior. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E em Minas Gerais, o presidente Lula acompanhou um anúncio de expansão da fábrica da Novo Nordisk em Minas Gerais. A empresa é importante fornecedora de insulina e medicamentos para o tratamento de hemofilia para o SUS e atualmente gera 2.650 empregos diretos e indiretos na cidade. A expansão busca aumentar a capacidade de produção de tratamentos injetáveis para pessoas com obesidade, diabetes e outras doenças crônicas graves, né? É aquela remédio aí que tá na moda, né? De Ozempic, Wegovy e tal, né? Tudo é dessa Nordisk aí para emagrecer a galera. Bom, e tá produzindo aqui no Brasil, tem 2.650 empregos diretos, deve aumentar bastante, porque a procura tá gigantesca, né? Bom, a gente separou aqui um trecho da fala do presidente, vamos ouvir. A economia da saúde é um dos setores de maior crescimento em todo o mundo. E a saúde brasileira atingiu uma escala econômica e uma importância sociocientífica que nos cobram um novo salto estrutural. O nome desse salto é competitividade tecnológica, é adensamento de cadeias produtivas, é investimento em pesquisa, é substituição de importação, é fomento. E é, sobretudo, a utilização do poder de compra do Estado para induzir avanços, escalas, inovações, variadamente a eficiência adicional à saúde pública brasileira. A retomada do investimento público e privado na indústria da saúde elevará a criação de empregos de qualidade para trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais qualificados. E agora, oportunidade. Os municípios ganharam prazo maior para investir em mobilidade urbana. Cláudio Mário Carvalho explica. O governo federal deixou em aberto o prazo para que municípios elaborem projetos de mobilidade urbana. A nova seleção do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2025, não tem prazo fixo de inscrição. Isso permite que os gestores amadureçam melhor suas propostas antes de enviá-las. Até agora, o Ministério das Cidades já recebeu 43 projetos, somando uma demanda de 12 bilhões de reais. Os investimentos se concentram em 2 eixos: renovação de frota e obras de mobilidade para grandes e médias cidades. Estão disponíveis mais de 4 bilhões de reais para veículos e outros 4 bilhões de reais para infraestrutura com recursos do FGTS. A seleção será feita conforme a análise técnica do Ministério das Cidades. Os estados que mais apresentaram propostas foram Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Elas podem ser enviadas por meio da plataforma TransfereGov, no caso de órgãos públicos, ou via carta consulta para o setor privado. O processo inclui avaliação de enquadramento, análise financeira e revisão técnica. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. 1.000 cestas de alimentos foram entregues para participantes do acampamento Terra Livre em Brasília. A mobilização indígena começou hoje e segue até a próxima sexta-feira, 11 de abril. Lademir Filipim. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, entregou 1.000 cestas de alimentos para participantes do acampamento Terra Livre, em Brasília. Os alimentos foram adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade compra com doação simultânea e vão permitir o preparo de 5.000 refeições diárias. De acordo com o MDS, a ação visa apoiar a agricultura familiar, garantir segurança alimentar e fortalecer a economia local. O ATL, maior mobilização indígena do país, ocorre de 7 a 11 de abril
e destaca a defesa dos direitos indígenas e os 20 anos da articulação dos povos indígenas do Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O estado do Pará aderiu à política de cotas para mulheres em situação de violência. Em todo o Brasil, 15 estados e o Distrito Federal já aplicam a medida que assegura 8% das vagas em contratos terceirizados. Claudimário Carvalho. O estado do Pará agora faz parte da política nacional que reserva vagas de trabalho para mulheres em situação de violência doméstica. A medida, firmada por meio de um acordo entre o governo federal e a Secretaria de Estado das Mulheres, foi publicada no Diário Oficial da União. Ela garante que 8% das vagas em contratos de serviços terceirizados de órgãos federais no estado sejam destinadas a esse público. Com isso, o Pará se torna a 15ª unidade da federação, além do Distrito Federal, a aderir a essa iniciativa. A proposta tem como objetivo promover a autonomia econômica, combater a vulnerabilidade social e incentivar a reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, a adesão dos estados é fundamental para ampliar o alcance da política que usa o poder de contratação do Estado para gerar impacto social positivo em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você já enviou a declaração do imposto de renda? Segundo a Receita Federal, mais de 46 milhões de contribuintes devem declarar este ano. O prazo é até o dia 30 de maio. Ainda está longe, hein? Mas não vamos deixar para a última hora. Vladimir Filipim. Mais de 46 milhões de contribuintes devem entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física 2025, de acordo com as estimativas da Receita Federal. Os cidadãos que ainda não declararam têm 3 formas de envio disponíveis. Uma delas é a declaração pré-preenchida para quem possui a conta gov.br, ouro ou prata. A outra maneira é o programa Gerador da Declaração, disponível no site da Receita Federal. E a terceira possibilidade é o Meu Imposto de Renda, solução online para celulares e tablets. As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 são obrigadas a entregar a declaração de renda. Também devem declarar aos cidadãos que na atividade rural tiveram uma receita bruta acima de R$ 169.440. Quem enviar a declaração fora do prazo deve pagar multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74, ou de 20% do valor devido, prevalecendo o maior valor. Os contribuintes têm até o dia 30 de maio, às 23h59, para entregar a declaração. Todas as informações disponíveis sobre o imposto de renda da pessoa física 2025 estão na página Meu Imposto de Renda. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Uma portaria regulamenta a fiscalização de sites de apostas esportivas. José Carlos Andrade explica o que determina a nova norma. O Ministério do Esporte publicou uma nova portaria que regulamenta o procedimento de fiscalização dos sites de apostas de cota fixa em eventos esportivos. A norma determina que a análise dos sites seja feita periodicamente por uma equipe técnica especializada vinculada à Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte. Caso sejam identificadas irregularidades, a equipe técnica responsável vai emitir um relatório detalhado que deve ser encaminhado à Secretaria de Prêmios e Apostas para a adoção das providências cabíveis. Além disso, o Ministério do Esporte pode desenvolver uma plataforma própria de integridade para o setor, bem como firmar parcerias com instituições públicas e privadas nacionais e internacionais com o objetivo de aprimorar os mecanismos de controle e transparência nas apostas esportivas. A nova portaria já está em vigor e marca um passo importante no fortalecimento da regulamentação, supervisão do mercado de apostas e defesa da integridade do esporte brasileiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
As regras de fiscalização e cobrança do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, foram atualizadas. José Carlos Andrade volta e conta como será a nova medida. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou a Instrução Normativa número 2, que atualiza as regras de fiscalização e cobrança do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A medida tem como objetivo garantir os direitos dos trabalhadores e reforçar a responsabilidade das empresas no recolhimento correto das contribuições. A norma acompanha as mudanças trazidas pela implantação do FGTS Digital, uma plataforma que modernizou a arrecadação, fiscalização e cobrança do fundo. A regulamentação começa a ser aplicada pelos auditores fiscais do trabalho imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União. Ao substituir a Instrução Normativa número 2, o novo texto traz um modelo mais ágil e eficaz, com fluxos distintos para o FGTS confessado e o não confessado. No primeiro caso, o FGTS confessado já está identificado nos registros do governo e pode ser cobrado de forma mais direta, enquanto o FGTS não confessado exige uma ação fiscalizatória para ser detectado e regularizado. O caso abrange uma infração mais grave. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E atenção, aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS vão receber o 13º salário antecipadamente. Saiba quando o pagamento cai na conta com Claudimário Carvalho. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS vão receber o 13º salário antecipado a partir do fim de abril. O pagamento vai ser feito em 2 parcelas e vai beneficiar cerca de 34 milhões de pessoas em todo o país. A medida anunciada pelo presidente Lula injeta mais de 73 bilhões de reais na economia. A primeira parcela será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Primeiro recebem aqueles que ganham até um salário mínimo. Quem recebe acima do piso terá o valor creditado entre 2 e 8 de maio. Já a segunda parcela será liberada entre 26 de maio e 6 de junho. O pagamento segue o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador. O calendário completo pode ser consultado no aplicativo ou site Meu INSS com login pelo CPF. Quem preferir, pode ligar para a Central 135 de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas. O Ministério da Previdência reforça que não há pagamento de 14º salário. Essa informação é falsa e circula nas redes sociais. Para evitar golpes, sempre confirme os dados em canais oficiais do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Nevoeiro, ventania, sensação de frio marcaram a manhã de hoje aqui no centro da capital federal. Agora à tarde o predomínio é de sol. E aí na sua cidade, como é que está o tempo? Vamos saber agora com Lademir Filipim como está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 7 de abril de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira sol entre muitas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 50%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 75%. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 95% a 60%.
José de Freitas, no Piauí. Festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila entre 24 e 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Norte. Belém, no Pará, tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 96 a 65%. Palmas, no Tocantins, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 95 a 75%. Sudeste. São Paulo tem sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 14 e a máxima 23 graus. A umidade do ar vai de 95 a 60%. Patrocínio em Minas Gerais. Festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 14 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 80 a 30%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. Umidade do ar é de 85 a 30%. São Domingos, em Santa Catarina. Celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 24 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 7 de abril de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Vamos lá, eu aproveito agora para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário nesta segunda-feira, 7 de abril. Parabéns para José de Freitas, no Piauí, Patrocínio em Minas Gerais e São Domingos, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. Vamos abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando na sua cidade. José de Freitas, no Piauí. Lá tem 6.800 famílias que precisam da ajuda do governo. Mensalmente recebem aí o Bolsa Família, com um benefício médio de R$ 684 por mês para cada uma das 6.800 famílias ali de José de Freitas, no Piauí. Patrocínio Minas Gerais, terra de café, né? Há alguns anos o café mais caro do mundo foi vendido lá de Patrocínio para Londres, direto, nem passou pelo Brasil. E era o preço mais caro do mundo, a saca de café de Patrocínio. E nem era aquele famoso que era do, né, que tem um bicho lá que come o café, depois faz o cocôzinho de café, aí fica super valorizado. Não, era o café puro, simples mesmo, da planta. Parabéns aí o pessoal de Patrocínio. Bom, lá tem 23.200.000 reais para o agronegócio em 38 contratos de financiamento este ano, 2.900.000 reais para os agricultores familiares em 33 contratos via Pronaf em Patrocínio, Minas Gerais. São Domingos, Santa Catarina, durante as décadas de 1950, 60, 70, 80, foram 40 anos fazendo o quê? Principal atividade era derrubar árvore, extração de madeira. Imagina o que deu, né? Perdeu-se tudo, acabou-se tudo. Todos esses anos de extração deixaram tudo acabado por lá. E aí, nesse descampado todo, passaram a desenvolver a agricultura. São Domingos hoje tem 1.400.000 reais em 10 contratos de financiamento do agronegócio e tem 2 milhões para 21 contratos via Pronaf, o pessoal aí da agricultura familiar. É assim que o governo federal está chegando por lá. Dessa maneira e muitas outras, né? Você pode abrir no Comunica BR o relatório, você vai ver um monte de informação que tem disponível para você. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h24. Assunto Federal. E no Prosa Rural de hoje, vamos saber como a aplicação de leite, é isso? Tá? Leite cru
é eficaz no controle de oídio em hortaliças. O que é oídio? Quando eu olhei aqui eu pensei que era ódio. As hortaliças estão com ódio. De quem, gente? Não, o oídio é uma doença causada por um fungo que pode afetar as plantas. Quem vai explicar direitinho os modos de ação do leite é o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Wagner Bettiol. Roda aí, Zé. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte amigo do Prosa Rural. Hoje trazemos um assunto de grande interesse para você, agricultor, que está semanalmente ligado em nossa programação. Aqui quem fala é seu amigo Jorge Macal, jornalista da Embrapa. E vamos falar sobre como o leite pode controlar uma doença que causa problemas em hortaliças e diversas outras culturas, o oídio. Uma equipe de pesquisa da Embrapa verificou que a aplicação de leite cru, na concentração adequada, pode controlar esse mal. O leite pode ter mais de um modo de ação para controlar o oídio, ou seja, pode apresentar efeito direto sobre o patógeno, pode induzir a resistência das plantas ou pode estimular o controle biológico natural. O uso de leite era utilizado quase que exclusivamente por agricultores da produção orgânica, mas devido à sua eficiência e baixo custo, passou a ser utilizado também por agricultores da produção convencional. Bem, mas para entendermos melhor sobre esse assunto, quem vai conversar com a gente é o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Wagner Bettiol. E quem conduziu a entrevista foi a jornalista Cristina Tordim, também da Embrapa Meio Ambiente. Fique ligado, amigo ouvinte, porque sem perda de tempo, já vamos direto ao assunto. Um dedo de prosa. Wagner, como o produtor pode reconhecer o oídio? O oídio é uma doença muito simples de ser reconhecida, porque ele forma como se fosse um crescimento cotonoso, um algodão na superfície da folha. Então a superfície da folha, em vez de ficar esverdeada, ela fica esbranquiçada. E conforme vai passando o tempo, pode tomar toda a superfície da folha. Então a folha que era verde vai ficando branca. Se passar a mão bem levemente na folha, a gente sente que tem esse crescimento por cima, que parece realmente um algodãozinho que cresceu nela. E ocorre em muitas plantas, então é bastante fácil de ser reconhecido. Quase fica um véu por cima da folha. E Wagner, qual é a forma recomendada de utilizar o leite para controlar o oídio? Nós temos duas formas basicamente. Primeiro é preventivo e depois é curativo. Controle preventivo, mesmo que não ocorra a doença, mas a gente sabe que normalmente ocorre o oídio na planta, como abobrinha, pepino, praticamente sempre ocorre, a gente faz a aplicação uma vez por semana antes de ocorrer os sintomas. Então esse aí é o método preventivo. O método curativo é quando a gente observa as primeiras lesões nas folhas, a gente inicia a aplicação do leite. E ele deve ser aplicado na concentração recomendada, que é de entre 5% a 10% de leite, uma vez por semana, ao longo do ciclo da cultura, porque ele não tem efeito residual. Devido à forma que ele age, aos mecanismos de ação, é que nós precisamos aplicar mais vezes para que ele possa controlar eficientemente o oídio. Logicamente que não é só o leite que é recomendado para controlar o oídio. Nós temos vários outros produtos químicos que são também recomendados para controlar o oídio. Inclusive, dependendo da situação, a pessoa pode diminuir bastante o oídio com água somente. Mas aí tem que ficar aplicando água na folha com uma frequência, porque daí lava. Como eu falei que parece um véuzinho em cima da folha, se a gente ficar aplicando bastante água, esses esporos caem no chão e, logicamente, diminui o oídio. Só que não é bem assim que ocorre na agricultura. Então, nós precisamos ter métodos adequados e um deles é o leite. Você disse 5% a 10% é para misturar o leite na água? Exatamente. 5% a 10% significa que a gente usa 5 litros de leite em 95 litros de água, ou 10 litros de leite em 90 litros de água para dar 10%. Essa é uma concentração adequada porque é mais que suficiente para
o leite agir. Logicamente, se a gente aumentar a concentração, a eficiência vai aumentar também. Só que também aumenta o custo. Agora, se aumentar muito a concentração, por exemplo, fizer meio a meio, 50% então de leite, 50% de água, pode ocorrer até fitotoxicidade nas folhas, porque o leite ele é rico em sais. Consequentemente, ele vai depositando nas bordas da folha, e a borda das folhas tem ferimentos, e o leite fica aí parado nos ferimentos, e aí pode dar uma toxicidade. Por isso que é recomendado até 10%, que é suficiente. É que muita gente acha que quanto mais aplicar, é melhor. Não é verdade. Se aplicar na concentração adequada, ele vai funcionar sem dúvida nenhuma. E Wagner, o leite pode apresentar efeito tóxico para as plantas? A gente pensa no leite que ele é inócuo a tudo. Até pra gente. Se a gente tomar muito leite, vai ter problemas, diferentes problemas. Não só o leite, excesso de água, excesso de tudo pode causar problemas. Então, o leite, como eu falei anteriormente, ele é rico em sais. E esses sais são extremamente importantes, tanto que a gente nasce e já vai tomando leite materno. E se nós olharmos a composição do leite materno, ele é riquíssimo em sais. E, logicamente, se a gente aplicar muitos sais na folha, ela começa a ter excesso de concentração se ele começa a depositar em alguns pontos. Se a gente aplicar e depois lavar, vai desaparecer isso daí. Mas como a gente aplica e isso daí fica parado lá, esse excesso de concentração, a gente observa as gotículas e bem nessas gotículas começa a absorver os sais. E esses sais causam problema. Não só os sais do leite. Sais também de diferentes compostos podem ocorrer exatamente a mesma coisa, porque os sais são, dependendo da concentração, são fitotóxicos. Quais os mecanismos de ação do leite para controlar o oídio? O leite apresenta vários mecanismos e todos funcionam simultaneamente. Não dá para a gente separar se foi um mecanismo ou outro. Um dos mecanismos que a gente conhece é justamente a relação dos sais que tem no leite. O leite é rico em sais. Quando a gente aplica na planta, esses sais, muitas vezes eles induzem a resistência natural da planta. O leite cai na folha, a planta entende, ela faz uma leitura que ela precisa reagir. E quando ela reage, ela se torna resistente ao oídio. Então, não só ao oídio, também há outros problemas. Isso daí é chamado de indução de resistência. É um mecanismo. O outro mecanismo existente é que o leite, ele naturalmente, ele reduz o crescimento daqueles micro-organismos que não são micro-organismos do próprio leite. Isso tem alguns estudos mostrando que até o leite materno, se a gente colocar um fungo estranho ao leite materno, por exemplo, nós colocamos 10 mil células de um fungo estranho no leite materno. Depois de 10 horas, por exemplo, o número de organismos viáveis que tem que cair para 1.000, para 100. Então, ele tem uma ação natural para inibir os contaminantes dele, que isso é importante na evolução humana. Na agricultura, tem mais um mecanismo que é extremamente importante. O leite é um alimento riquíssimo em nutrientes, nós sabemos bastante disso, tanto que muita gente, quase todas as pessoas tomam leite diariamente. E o leite, quando nós aplicamos na superfície da folha, ele estimula que os micro-organismos que naturalmente já tem na folha se multipliquem. Então, esses micro-organismos vão crescendo e eles vão formando uma película, que é um biofilme que a gente chama, que tem diferentes micro-organismos crescendo. Quando nós colocamos no microscópio, isso daí parece que está formando uma película de neve na superfície da folha. Consequentemente, quando forma esse biofilme na folha e o oídio cai nesta folha, ele vai germinar, mas ele não vai conseguir penetrar, porque esse biofilme é uma barreira microbiana. Mas eu não tô. As pessoas falam assim, mas eu não estou enxergando essa barreira na folha. Lógico, a gente não enxerga, eu preciso de um microscópio para isso, afinal, são micro-organismos, Mas essa barreira é mais que suficiente para impedir que o oídio, após a sua germinação, ele penetre na folha. E dessa forma controla-se a doença. Isso daí não é difícil de ver.
A gente tem várias técnicas de microscopia para observar isso daí. Uma delas é microscópio eletrônico, e tem outras formas de microscopia que a gente observa a formação desse biofilme. E nós isolamos também, purificamos cada um desses organismos que crescem na superfície da folha e testamos um a um para ver se eles inibiam ou não a germinação dos esporos de oídio. E ele inibe realmente também a germinação. Então tem vários mecanismos associados. Isso que é importante. Então, consequentemente, é muito mais difícil do leite apresentar algum problema do fungo vencer essas barreiras todas do que quando aplica um produto químico que só tem uma forma de agir. Aí é muito mais simples do fungo vencer essa barreira que ele tem, ele se torna resistente a um produto químico. E o oídio, ele é um patógeno que rapidamente ele adquire resistência aos fungicidas químicos. E com o leite isso não ocorre, porque justamente ele tem uma série de mecanismos de ação. Informações importantíssimas, hein, amigo ouvinte? Mas continue ligado, porque nossa prosa continua. Fique atento a essas informações. Pitacos da hora. E Wagner, quais são as culturas onde é recomendado o uso do leite para controlar o oídio? Olha, nós testamos inicialmente o leite para controlar o oídio em abobrinha, testamos também em pepino, em pimentão, em feijão, em soja, em diversas culturas. Quiabo, que é uma cultura que aparece muito, em rosa. E hoje ele é usado em todas essas culturas que falei anteriormente, mas também é usado em soja, mas soja orgânica principalmente, usado em eucaliptos, usado em uva, é usado em melancia, em melão, em diferentes tipos de flores, enfim. Eu vi recentemente sendo usado em trigo também na Europa. Ele pode ser usado em praticamente todas as culturas onde ocorre o oídio. Então, não tem uma cultura específica que ele deve ser usado. Ele pode ser usado em todas. Sempre a gente tem que entender que o controle a gente só faz se for economicamente viável. Então, eu só vou usar o leite, tal como um fungicida, um inseticida, se tiver uma resposta econômica. Então, muitas vezes, a gente enxerga lá, ocorre em alface também, em couve, as pessoas utilizam, a gente enxerga lá uma lesãozinha de oídio e fala assim, tem que aplicar leite. Não, não é assim. Tem que ver se está causando ou não prejuízo. Aí sim a gente faz o controle. Isso é um princípio básico de se fazer o controle de doenças de plantas. Então são muitas as culturas. Recentemente nós estamos estudando com mais detalhe o uso do leite para controlar o oídio na soja, por causa dos problemas de resistência que está tendo o oídio aos fungicidas que são aplicados na soja. Então a gente resolveu voltar a estudar para estabelecer realmente como deve ser utilizado, porque a soja é uma cultura de grande escala, né? Logicamente a gente não vai ter disponível tanto leite assim para aplicar na soja no Brasil todo, mas serve para em algumas situações principalmente onde se faz agricultura orgânica que não tem outra alternativa. Então, a cada dia a gente passa a entender mais esses mecanismos que funcionam para controlar o oídio. Wagner, obrigada. Gostou do tema de hoje? Então, para saber mais sobre esse assunto, acesse www.embrapa.br/meio-ambiente/publicações. Publicações sem o C cedilha e sem o tio. Lá você fica por dentro desse e de muitos outros assuntos relacionados. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Meio Ambiente. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 19 é o DDD. Telefone 3311-2700. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br.
Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa, pessoal. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Cristina Tordim. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação, Jorge Macal. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E como está a educação no Brasil? Segundo o último censo demográfico, o número de pessoas com nível superior cresceu. Vamos saber como foi esse crescimento no Minuto IBGE. Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov. De acordo com os resultados do Censo Demográfico 2022 para a área da educação, o percentual de pessoas com nível superior completo cresceu 2,7 vezes, saindo de 6,8% no ano 2000 para 18,4% em 2022. Em contrapartida, o percentual de pessoas sem instrução ou sem concluir o ensino fundamental caiu de 63,2% para 35,2% nesse período. Juliana Queiroz, analista da pesquisa, destaca os resultados do levantamento. Analisando o grupo de pessoas com 25 anos ou mais de idade, com nível superior completo, pela sua cor ou raça, podemos observar mudanças importantes que ocorreram no Brasil nos últimos 20 anos. A primeira observação que a gente pode fazer é notar que brancos, pretos e pardos tiveram um avanço no percentual da sua população com ensino superior completo. A proporção de pretos e pardos de 25 anos ou mais com ensino superior no Brasil quintuplicou nos últimos 20 anos. No entanto, ainda observamos uma desigualdade entre brancos, pretos e pardos. A proporção de pessoas com nível superior entre a população preta saltou ainda mais, 5,8 vezes, saindo de 2,1% em 2000 para 11,7% em 2022. Entre os pardos, a proporção cresceu 5,2 vezes, pulando de 2,4% em 2000 para 12,3% em 2022. Já a população branca, com ensino superior, cresceu 2,6 vezes, saindo de 9,9% para 25,8%, o maior percentual entre os grupos. Do Rio de Janeiro, Breno Siqueira. IBGE. Informação para a cidadania. Dados do PRODES, o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, serão critério para a concessão de crédito rural a partir de 2026. Vamos entender como funciona a nova regra com Mariana Leite no Minuto Ciência. Roda aí, Zé. Minuto Ciência. A partir de 2 de janeiro de 2026, instituições financeiras deverão consultar dados do projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite para a concessão de crédito rural. Coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o PRODES consolida o monitoramento anual da cobertura vegetal em todos os biomas do país: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga e Pampa. A nova regra atende à resolução do Conselho Monetário Nacional número 5.193, de 19 de dezembro de 2024, do Banco Central, cujo item 17 tem por objetivo a verificação de ocorrência de desmatamento em imóveis rurais após 31 de julho de 2019, condicionando a liberação dos recursos à regularização ambiental ou comprovação de que não houve supressão ilegal de vegetação. Para Cláudio Almeida, coordenador do programa Biomas BR, do qual o PRODES é parte, a medida representa integração. Ela une as três pontas. Ela une a boa ciência, que é produzida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que é ter um sistema de monitoramento eficaz, um sistema de monitoramento que consegue identificar realmente as mudanças de uso da terra e disponibilizar essa informação para toda a sociedade. Ela une política pública, que é você pensar assim, o país está pensando no desenvolvimento sustentável, a gente quer crescer, a gente quer continuar sendo um grande produtor, um grande exportador
de alimentos para o mundo todo, mas fazer isso de maneira sustentável. Então você une a política pública e ela vai agora, com essa visão de mercado, oferecer uma ferramenta para que o produtor consiga abrir novos mercados. Para os produtores rurais, a medida representa uma mudança significativa na forma como o crédito rural será concedido, como detalhou Cláudio Almeida. As pessoas têm que olhar o PRODES justamente como esse avalizador do bom produtor. O PRODES, no fundo, ele funciona dando validade, dando maior credibilidade do produtor que está com tudo regular. Então, o PRODES ele evita que a comunidade europeia, por exemplo, barre o produto brasileiro. Ele vai dizer, não vou comprar nada do Brasil porque o Brasil tem desmatamento. Ele vai dizer, olha, está aqui, o PRODES, que é aceito no mundo todo como uma referência de monitoramento de desmatamento, está dizendo que na minha propriedade não tem nenhum desmatamento. Então, eu posso fornecer para a comunidade europeia. Eu posso fornecer para o Japão, eu posso fornecer para outros países. A implementação do PRODES como critério de avaliação para a concessão de crédito rural tem impacto positivo tanto para a economia quanto para a sustentabilidade, além de fortalecer a imagem brasileira no mercado internacional, atraindo investidores e ampliando exportações. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Um acordo celebrado pela Advocacia Geral da União, AGU, vai contribuir com o restauro de instalações do projeto arquitetônico original do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, no município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, coladinho ali com o Recife, né? Só de uma rua para outra virou Jaboatão dos Guararapes. Mais informações com Raquel Miura no boletim AGU Brasil. Vamos ouvir. Localizado no município de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, o Parque Histórico Nacional dos Guararapes foi criado em 1971. São 224 hectares numa área que foi palco de enfrentamentos entre as forças luso-brasileiras e holandesas pelo controle de boa parte do Nordeste, no episódio conhecido como a Batalha dos Guararapes, no século XVII. Os Montes Guararapes, tombados desde 1965, são formados por 3 elevações: Oitizeiro, Telégrafo e Ferradura. Nesse último está situada a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, templo barroco, erguido em agradecimento pela vitória contra os holandeses e que guarda os restos mortais de alguns dos que lutaram ali. Esse enredo histórico ambienta a celebração de um acordo que põe fim não a uma batalha armada, mas a uma disputa nos tribunais, e com isso vai contribuir com a reparação das instalações do projeto arquitetônico original do parque. A disputa envolvia o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e uma empresa privada que construiu de forma irregular galpões numa área próxima ao perímetro tombado do parque. A empresa chegou a ser condenada em 2008 e fez obras para compensar os danos materiais. Porém, para encerrar o caso, faltava compensar os danos morais coletivos. E a própria empresa procurou o poder público. Pelo acordo assinado agora, costurado com mediação da Advocacia Geral da União, a empresa se compromete a adquirir azulejos do artista Atos Bulcão. Eles serão usados para restaurar o revestimento original das lanchonetes do Parque Histórico, um conjunto chamado de doceria, atualmente sem uso e danificado. O projeto arquitetônico modernista do Parque dos Guararapes é do arquiteto pernambucano Armando de Holanda Cavalcante, conhecido pelas soluções adaptadas ao clima local, visando o bem-estar e a valorização da cultura, e que em breve terá essa parte das lanchonetes revitalizada. De Brasília, Raquel Miura. Assunto Federal.
E hoje o destaque na Voz do Brasil é a entrevista ao vivo com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ele vai falar sobre a ampliação do Minha Casa Minha Vida. É uma nova faixa, né, de renda que está sendo criada. Famílias com renda mensal de 8 a 12 mil reais poderão financiar imóveis por meio do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Essa extensão da faixa aí prevê empréstimos para compra de imóveis de até 500 mil reais, com um prazo aí de 420 meses para o pagamento deste empréstimo, os juros de 10,5% ao ano no crédito contratado. O percentual é abaixo do que é oferecido hoje pelo mercado financeiro, também está dentro, né, da ideia do programa Minha Casa Minha Vida. E ainda será permitido o uso do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para a operação de crédito. Então, de 8 a 12 mil, imóveis de até 500 mil reais, financiamento de 420 meses, que dá 35 anos, taxa de juros de 10,5% ao ano, de acordo com a projeção do governo. O ministro vai explicar como é que vai funcionar na prática, quando começa a disponibilizar, né, o dinheiro para essa nova faixa do Minha Casa Minha Vida, a partir das 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. E, claro, tem emissora que transmite às 7, tem emissora que transmite às 8, tem emissora que transmite às 9 da noite, porque é permitido essa flexibilização do horário, né? O programa habitacional do governo já registrou mais de 1.200.000 contratos nos 2 primeiros anos de gestão. Foi ampliado para atender essas famílias aí com renda de até 12 mil reais. Anteriormente, o teto era de 8 mil reais. É para, como disse o próprio ministro, né, antecipou, é para atender um pouco da classe média brasileira, né? Não só o pessoal que está aí em risco de passar fome, né, precisa de apoio, mas a classe média também, porque tem muito imposto, também está pagando aí, né, a comida cara e tal, não sei o que, então vamos cuidar da classe média também. Vamos ver com o ministro ao vivo hoje na Voz do Brasil todos os detalhes. Momento Serviço. A navegação é um dos principais meios de transporte na Amazônia e com o crescimento das atividades comerciais e turísticas no local, cresce também a demanda por trabalhadores qualificados no setor aquaviário. Por isso, a Marinha expandiu a oferta de cursos do ensino profissional marítimo. Quem conta pra gente é Gabriel Pinheiro. Em 2024, mais de 4 mil aquaviários foram formados na Amazônia Ocidental, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, sob a coordenação do comando do 9º Distrito Naval. O número representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Para 2025, a expectativa é ampliar ainda mais a formação, com um crescimento previsto de 33% no número de cursos oferecidos. A Marinha disponibiliza esses cursos para diversas funções dentro da navegação, além de formações específicas como supervisor maquinista e tripulação de embarcações de Estado no serviço público. As aulas abrangem desde normas de segurança até o funcionamento dos motores das embarcações. Segundo a capitão-tenente Juliana Zanzini Pousato, o ensino profissional marítimo tem um impacto direto na empregabilidade na região. O mercado naval encontra-se num momento de bastante aquecimento na economia. Então, está tendo muitos benefícios na oferta desses cursos e está oferecendo ao mercado nacional aquaviários formados, bem treinados, o que gera bastante empregos, o que também contribui com a redução de acidentes, a segurança da navegação, a prevenção da poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana no mar. Uma das estratégias para ampliar o alcance da formação profissional na Amazônia é levar os cursos para as cidades do interior. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, a Capitania Fluvial de Tabatinga e a Capitania Fluvial de Porto Velho promovem ações itinerantes para atender comunidades ribeirinhas que não têm acesso a centros de ensino tradicionais. A capitão-tenente Pousato traz mais detalhes. Esse interessado pode estar procurando a capitania do curso no qual será ofertada o curso de interesse, né, para que ele leia o edital, verifique o edital para que ele faça essa inscrição nesse curso e depois cumpra as etapas de prova, de entrega de documentos
documentos e tudo mais. São passadas instruções de legislação, são passadas instruções de pilotar uma embarcação, de como funciona a máquina da embarcação. Eles vão aprender todas as normas nacionais, internacionais. Ele pode ser pescador, ele pode ser fluviário ou ele pode ser marítimo. Ele vai aprender todas as funções da embarcação cujo qual ele escolheu trabalhar. Por exemplo, ele escolheu trabalhar numa embarcação pesqueira. Ele vai aprender tudo referente a uma embarcação pesqueira. Com a expansão do ensino profissional marítimo, a Marinha fortalece a economia fluvial da Amazônia e promove melhores condições de trabalho para os profissionais da região, consolidando o transporte aquaviário como um setor estratégico para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Reportagem Gabriel Pinheiro. O prazo para inscrições do PET Saúde, o Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde e Informação em Saúde Digital, termina amanhã, terça-feira. Lucília Araújo tem os detalhes. Terminam nesta terça-feira, dia 8 de abril, as inscrições para o Programa de Educação do Trabalho para a Saúde, Informação e Saúde Digital, PET Saúde e SD. O programa, realizado pelos Ministérios da Educação e da Saúde, busca fortalecer a integração entre ensino, serviço e comunidade no SUS. As propostas devem ser submetidas por instituições de ensino superior em parceria com secretarias de saúde. De acordo com o governo federal, os documentos precisam estar alinhados aos 3 eixos do programa SUS Digital: cultura de saúde digital e educação permanente, soluções tecnológicas e serviços digitais em saúde e interoperabilidade e uso de dados em saúde. A novidade desta edição, segundo o MEC, é a inclusão de estudantes de áreas como computação, engenharia, direito, economia, entre outras. O envio deve ser feito pelo coordenador do projeto, com formulário eletrônico e termo de compromisso assinados. Desde 2008, o PET Saúde contribui para a reorientação da formação profissional no SUS. A atual edição temática Equidade já conta com 150 projetos e mais de 8 mil bolsistas em todo o país. Acesse mais detalhes em gov.br/MEC. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E o resultado preliminar da primeira chamada do programa Pé de Meia foi divulgado. Recursos podem ser apresentados até a próxima quarta-feira, 9 de abril. Lucília Araújo volta com essa informação. O Ministério da Educação divulgou o resultado preliminar da primeira chamada do programa Pé de Meia Licenciaturas. A lista está disponível no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Os resultados podem ser apresentados até 9 de abril. Para manter a bolsa, os estudantes devem cumprir exigências acadêmicas e o valor da poupança de R$ 350 vai ser liberado caso ingressem na rede pública de ensino após a graduação. E o MEC já autorizou a segunda chamada do programa, com o início das inscrições em 7 de abril. A medida vale para os candidatos elegíveis que não foram contemplados na primeira lista. Os interessados devem fazer o cadastro de currículo e a pré-inscrição na plataforma Freire. Podem participar estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciaturas via SISU, ProUni ou FIES, com nota igual ou superior a 650 no Enem 2024. O valor mensal da bolsa é de R$ 1.050, sendo R$ 700 de saque mensal e R$ 350 em poupança. O Pé de Meia Licenciaturas faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que busca valorizar a carreira docente e incentivar a formação de novos professores em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. E está chegando ao fim o nosso assunto federal. Eu volto amanhã às 4 da tarde. E espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde de segunda-feira para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.